Boa noite, queridos. Obrigado pelo seu bondoso boa noite. Louvo ao Senhor pela grande oportunidade que eu tenho de trazer-lhes a palavra novamente. E desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e a sua família. Amém? Queria pedir que você abaixasse um momento a sua cabeça e nós orássemos ao Senhor. Que você dissesse a Ele, uma breve oração, qual é a sua expectativa para esse momento, o que você deseja que Deus lhe fale e que Ele tenha toda a liberdade para falar ao seu coração. Um instante em oração, por favor. Senhor, tens ouvido as nossas orações. Muito obrigado por isso. Somos tão pequenos, mas ao mesmo tempo a sua graça nos alcança e o seu amor nos propicia essa bênção de falarmos com Deus de toda a terra e sermos ouvidos pelo Senhor. Louvado seja o seu nome. E clamamos, ó Santo Espírito, que o Senhor nos toque, nos ilumine e faça o milagre acontecer mais uma vez. Dessa palavra cair em terra muito boa e promova a reflexão de alto nível em nosso coração para conscientização nossa, mudança de rumos para o louvor da sua glória. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é esse: motivações do discípulo para 2013. Bom, não podia ser diferente, o último culto do ano. Eu gostaria de ajudá-lo nessa empreitada de rever 2012 e projetar-se para 2013. É um momento assim que nós temos aquela oportunidade de refletir sobre nossas motivações durante esse ano, o que elas geraram em nós e ao nosso redor. Não é verdade? Precisamos ter um momento assim. Quando olhamos os objetivos que conseguimos, quando começamos a perceber aquelas intenções no final de 2011 que durante o ano se concretizaram de alguma forma, o crescimento que nós obtivemos, como também aqueles planos que foram desprovidos de efeitos positivos, não é? Que também vivemos isso em casa, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, na mente, no coração. Mas eu entendo também que nem todo mundo gosta de avaliar a vida, e por isso nessa época muita gente acaba se licenciando do relacionamento com a realidade, entregando-se às vezes ao torpor produzido por bebidas fortes, pela comida em excesso e talvez por aqueles presentes que abafam a necessidade de atenção dedicada. Mas eu sei que nós temos aqui homens e mulheres que gostam da avaliação, não é verdade? Você gosta da avaliação? Ah, que bom! Que buscam avaliar-se para crescer. E eu gostaria humildemente de colaborar com você nesse processo lúcido de final de ano, de avaliação. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar-me até a carta de Paulo aos nossos irmãos discípulos da Galácia. Nela ele promove uma chamada à avaliação da vida e do proceder que pode servir para olharmos nossa realidade pessoal em 2012, a fim também de projetarmos o que será para o nosso viver em 2013. Leremos Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 10. Se você não tem o texto,
pode acompanhá-lo aqui projetado. Eu estou usando a tradução, a Bíblia Almeida, século 21. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai, desculpem, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Forte, não? Verso 9. Conforme disse antes, digo outra vez agora. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Muito bem, meus caros, eu não vou tratar aqui nessa noite do progressivo desvio doutrinário da salvação pela fé para a observância dos rituais da lei mosaica que estava acontecendo, ocorrendo nas igrejas daquela região do mundo. Mas gostaria de levar você a perceber qual foi a razão motivadora para esse desvio. Não o desvio doutrinário em si, não vou tratar disso, mas gostaria de mostrar-lhe qual foi esse fator motivador para essa atitude que poderia colocar tudo a perder. Uma atitude inconsequente que envolvia certamente a ruína espiritual daqueles irmãos, daquelas igrejas. E esse fator motivador, como irei mostrar-lhes nessa noite, não era outro senão este aqui: o desejo de agradar as pessoas, de agradar outras pessoas, e às vezes a si mesmos, como pessoas, como homens. Diante disso, quero lhes propor o seguinte, que a motivação do cristão dirige sua ação. Vamos olhar as motivações. Então, a motivação do cristão dirige sua ação. E para atestar-lhes essa realidade, veremos duas afirmações pessoais que Paulo faz e que avaliam a motivação daqueles discípulos e a sua ação resultante. Você verá que a primeira afirmação é a certeza de seu chamamento e a segunda a certeza de seu compromisso. Então vamos ver juntos duas afirmações pessoais de Paulo que têm o objetivo de avaliar a motivação do coração daqueles irmãos e levá-los à sanidade do evangelho puro de Cristo. Estão comigo? Muito bem. A primeira afirmação paulina que avalia a motivação dos irmãos da Galácia e também a nossa aqui na Borda, nesse final de 2012, é essa: a certeza de seu chamamento. Essa é a primeira afirmação de Paulo, que ele faz tentando trazer aos irmãos a mente deles, as motivações verdadeiras que os estão fazendo viver para Deus ou não. E se você puder, volte comigo, por favor, ao capítulo 1 e verso 1. Eu fiz alguns destaques para que você possa perceber o que estamos falando.
Paulo apóstolo, perceba, não da parte de homens, nem por meio de homem algum. Ele inicia a carta já destacando isso, porque esse era o fator motivador desta carta. Trazer à mente das pessoas qual era a sua motivação que os levou ou estava levando a esse desvio doutrinário. E, queridos, um dos maiores problemas de um pastor, de um líder cristão, de uma comunidade de fé que segue a Cristo, de um discípulo de Jesus, repousa sobre sua motivação errada em relação ao seu próprio chamamento. Isso complica muito quando esse fator motivador é o desejo de agradar a si mesmo ou às pessoas que estão ao redor. Um equívoco motivacional básico daqueles irmãos da Galácia. Por isso, então, Paulo os chama à avaliação, mostrando a eles, carta afora, que todo discípulo de Jesus precisa manter sua motivação atrelada aos dois chamados que ele recebe na sua vida cristã. O primeiro é este, compreende o processo de iluminação divina e a oportunidade de entrega da vida a Jesus, franqueada por Deus a qualquer pessoa. Estamos falando do chamado à salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro chamado. O segundo tem a ver com o serviço cristão. Ei-lo aí. Como vimos na mensagem do último dia 2 de dezembro, eu creio que você se recorda, diaconia voluntária, o serviço voluntário. Esse é o segundo chamado que Paulo aborda aqui em Gálatas, a capacitação espiritual para você servir a Deus, investindo na proclamação da sua palavra e na vivência do amor prático às pessoas, sendo elas irmãs ou não. Então, a primeira afirmação de Paulo mostra que nenhum de seus dois chamamentos, tanto a salvação em Jesus, como o seu dom apostólico, são encarados por ele como resultado do poder ou da vontade de um homem qualquer ou de qualquer homem. É como se Paulo estivesse declarando, olha, meus irmãos, a minha motivação de vida não contempla o desejo de agradar a homens, nem a mim mesmo, nem a qualquer pessoa, porque isso inviabilizaria o chamamento de Deus em minha vida. Entretanto, os irmãos da Galácia viviam uma realidade motivacional bem diferente. Acompanhe comigo, por favor, Gálatas 1, 6 e 7. Eu juntei os dois versos para que o desejo de agradar a homens ficasse mais evidenciado. Dê uma lidinha, por favor. Estou admirado que estejais vós vos desviando tão depressa daquele que vos chamou para alguns. Está percebendo? Não é para uma doutrina específica, mas para a vontade de alguns. Vocês estão se desviando. Eles estavam deixando que a motivação de seguir aquele que os chama, que nos chama, que os convocava, o próprio Deus, se amoldasse, se adequasse para agradar essas pessoas, cuja pregação revelava, na verdade, queridos, um evangelho, não o evangelho. Uma mensagem espúria, que parecia ser correta, mas não era. Indo ao capítulo 5, versos 7 e 8, Paulo destaca, corrieis bem, quem vos convenceu? Quem persuadiu vocês? Isso não vem daquele que vos chama, porque a sua motivação está atrelada a gente persuasiva.
cuja mensagem não vem de Deus, não tem a ver com a motivação correta de servir a Deus. Agora você percebe nesse texto, querido, que essa motivação correta, inicial daqueles irmãos, estava sendo obstruída pela vontade de agradar a estes homens. E Paulo então diz: tal engano, queridos, não vem daquele que chama vocês de Deus. E, meus caros, eu penso que nós também podemos deixar a motivação do nosso chamado amoldar-se ao desejo humano com a mesma facilidade dos irmãos ali da Galácia. Isso traz consequências espirituais trágicas, prejudica a sua caminhada cristã, impede o seu crescimento e faz tudo de belo e espiritual que Deus criou transformar-se em pura religiosidade, que pesa na alma, que não transforma o dia a dia, que não faz a gente ser gente nova de dentro para fora. Por isso, lhes pergunto inicialmente, para onde o seu chamado o levou em 2012? A motivação de ser chamado por Deus o fez realizar o que para Deus durante esse ano? Você viveu a sua vida em todos os âmbitos motivado por aquele que o chama ou pela pressão de outras pessoas? Viveu a vida para agradar a si mesmo ou a homens, muitas vezes negociando o seu chamado, sabendo que a noção do chamado o levaria por outro caminho, mas a conveniência de jogar para a torcida o trouxe a um novo posicionamento? E ainda, querido, para onde o seu chamado o levará em 2013? Eu não gostaria que esse tempo aqui fosse um momento de autoflagelação, sabe como é? Como se fosse aí uma quarta-feira de cinza, né? Eu não fiz, não aconteci, não realizei. Eu penso que na vida cristã precisamos ser práticos, irmãos. Quanto mais práticos, melhor. Você não fez? Tudo bem. Aprenda com isso, esqueça e comece de novo. Comece agora. Seja prático. Para onde o chamado de Deus na sua vida o levará em 2013? Pense um momento, por favor. E posso crer que exista alguém aqui que ainda não sabe que foi chamado por Deus. Pode estar frequentando cultos e programações, talvez até lavando uma louça na cantina, ou ajudando alguém a chegar aqui ao templo, está tentando ser discípulo, mas ainda não entregou a sua vida a Cristo. É hora de você fazê-lo agora, entregar-se totalmente em suas mãos de poder, dizer: Senhor, eu quero que Tu entres em meu coração, passa a dirigir, faça com que minha vida seja dirigida pelos Seus princípios. Ou talvez exista alguém que já tenha passado por esse primeiro chamamento, mas ainda não sabe quais são as capacitações espirituais que o Espírito de Deus já lhe concedeu nesse segundo chamamento. Ele concedeu para que você possa colocá-las em prática. Então apelo ao seu coração para que você se volte ao estudo da Bíblia, à oração e à disposição para essa diaconia voluntária. Com certeza essas ações trarão essa elucidação a você de todas as formas e rapidamente, em nome de Jesus. Porque a motivação do cristão dirige sua ação. Se você estiver motivado agora, essa motivação em Deus, segundo o chamado, primeiro ou segundo, ambos,
levará você a viver uma vida nova com Deus todos os dias em 2013. É o meu desejo para você, de todo o coração. Estamos observando, então, duas afirmações pessoais de Paulo que avaliam a motivação dos Gálatas e sua ação resultante. Além da motivação oriunda, da certeza do seu chamado, a segunda afirmação paulina que avalia a motivação dos irmãos da Galácia e a nossa aqui hoje à noite, o projetar de 2013 na nossa vida é esta: a certeza de seu compromisso, certeza do seu chamado, a certeza de seu compromisso. Posso lhes dizer, mais uma vez, que um dos maiores problemas de um pastor, de um líder cristão, de uma comunidade de fé que segue a Jesus, de um discípulo de Cristo, repousa, querido, sobre sua motivação errada também em relação ao seu compromisso. Não só ao seu chamado, mas também ao seu compromisso. Isso complica demais quando o fator motivador é o desejo de agradar a pessoas, a homens, quer você mesmo, quer as pessoas que estão ao seu redor. E Paulo demonstra por toda a carta àqueles irmãos os pontos cardeais do seu compromisso que dirigem a sua motivação para a vida. E eu quero citar alguns rapidamente. Peço que você me acompanhe. O primeiro que ele coloca aos irmãos é esse: a certeza de seu compromisso com Deus. Esse é um ponto cardeal do compromisso dele, que o motiva a viver. Carro-chefe da sua motivação. Veja alguns versículos, como Paulo demonstra isso claramente. Gálatas 1:10. Agora estou obedecendo homens ou Deus? Ou estou procurando agradar homens? É claro, são perguntas retóricas. A resposta aqui é não. Claro que não. Não estou querendo. Não vou fazê-lo. Meu compromisso é de outra ordem. O que motiva a minha vida é esse compromisso com a pessoa de Deus. A Ele eu quero agradar. 2,19, na sua primeira parte, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha que coisa maravilhosa, querido. O meu compromisso com Deus dirige minha motivação para a vida. Algo que os nossos irmãos e nós também precisamos relembrar. Mas, além disso, ele revela também que a sua motivação é atrelada à certeza de seu compromisso com Cristo. Não só com Deus, mas também com Cristo. Veja alguns versículos. Segunda parte do verso 19 do capítulo 2. Fui definitivamente crucificado com Cristo. Essa era a visão dele acerca da sua própria vida, o que o motivava a viver. Meu ponto inicial é que estou definitivamente crucificado com Cristo. Não tem como eu descer mais dessa cruz. É uma posição assumida, eu estou lá pregado com Ele, totalmente identificado com Ele. Essa é a minha motivação. 2,20, não sou eu mais quem está vivendo, mas Cristo está vivendo em mim. E agora estou vivendo essa vida na fé do Filho de Deus, que me ama e se entregou por mim. Louvado seja o seu nome. Paulo dizendo àqueles irmãos, meu compromisso com Cristo dirige minha motivação para o viver, queridos. É isso que tem que estar no seu coração. Mas ele vai além. Revela mais um ponto cardeal, que é a certeza de seu compromisso agora com o Espírito Santo. Veja alguns versículos. Tínhamos muitos para ver, mas vamos destacar alguns simplesmente.
Gálatas 5,16, Paulo fala aos irmãos: vivam pelo Espírito, aqueles que vivem pelo Espírito, de modo nenhum vão estar motivados pelos seus desejos carnais ou por agradar pessoas, porque vivem pelo Espírito. 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. E aí chegamos ao verso 25, em que ele fecha essa colocação reflexiva sobre o Espírito Santo: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Louvado seja o seu nome, Senhor. Isso é maravilhoso. Meu compromisso com o Espírito Santo dirige minha motivação para o viver, meus irmãos. E o último ponto cardeal que vejo na carta, que poderia citar para vocês essa noite, é a certeza que ele tinha de seu compromisso com o verdadeiro evangelho da fé que atua pelo amor. Olha que coisa linda. Veja alguns versos. Gálatas 1,8, porém se nós ou anjo do céu pregue a vocês evangelho diferente do que já pregamos, seja maldito. Ele se inclui nisso. Pode ser que a minha motivação se perca aí, eu comece a falar as mesmas coisas que essas pessoas estão falando. Serei maldito como eles são. Mas veja a sequência, capítulo 1 e verso 11. Portanto, quero que saibam, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não tem origem, não é motivado em homem algum, ou por homem algum. E para o discípulo isso é maravilhoso, querido. Porque nenhum de nós detemos o poder do evangelho, é o contrário. É cheio da palavra de Deus, sendo cheios da palavra de Deus, somos dominados por ela e os frutos vão se dando em nossa vida. Por isso essa palavra nunca será dominada por homem nenhum. E todos nós estamos debaixo dessa palavra, a fim de obedecê-la por completo. Não existem razões humanas, não existe argumentação humana, não existe reflexão humana que possa desmerecer ou fazê-la ser subserviente. Ela é a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho da fé que renova o meu coração, me faz gente nova todos os dias. E quando vejo que minha vida cristã começa a ficar sem fôlego, entende? Recorro à palavra para que, como meu irmão Paulo, possa relembrar os meus compromissos com o evangelho de fé que atua pelo amor. Veja a sequência. 3,11, porque o justo, irmãos, viverá pela fé, a fé do evangelho. 5,6, porque em Cristo Jesus os rituais não valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Meu compromisso, irmãos, com o verdadeiro evangelho da fé que atua pelo amor, dirige a minha motivação para o viver. Portanto, queridos irmãos, aqui nesta noite, esta segunda afirmação de Paulo mostra que seu compromisso com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com este verdadeiro evangelho da fé que atua pelo amor, é contrário a qualquer motivação que o leve a agradar-se a si mesmo ou a qualquer homem. Como se ele estivesse declarando para nós hoje aqui ao vivo: eu sei com quem estou compromissado. Por isso posso afirmar que minha vivência na fé está sendo usada por Deus para gerar frutos eternos para a sua glória. Eu não tenho o desejo de agradar a homens, pois isso inviabilizaria o compromisso que tenho com Deus.
em minha vida. Por isso lhe pergunto, querido, para onde o seu compromisso o levou em 2012? Compromisso com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com o verdadeiro evangelho da fé que atua pelo amor. Você desenvolveu sua vida motivado por compromissos eternos ou pela pressão das emergências humanas? Da busca pelo destaque pessoal que suplanta este compromisso e o mata dentro de nós? O coloca como se fosse apenas um aspecto da nossa vivência, quando é tudo que poderia nos encher, a razão maior para se viver, a motivação para se levantar de manhã, para se agradecer um alimento na hora do almoço, para que ali no trabalho tudo se corra o melhor possível. E ainda, por onde o seu compromisso o levará em 2013? Porque a motivação do cristão dirige sua ação, meu irmão. Qual é a sua motivação? A verdade é que nossa motivação interior, queridos, define o rumo dos nossos esforços pessoais. Nós podemos, sim, continuar trabalhando, estudando, planejar o emprego dos recursos financeiros que Deus vai trazendo à nossa mão. Podemos restaurar o casamento, recomeçar um namoro, viajar, nos divertir, amar, podemos nos alegrar, buscar uma condição melhor de existência para nós, para os nossos queridos, levar a palavra do Senhor ao necessitado, servir aos irmãos, desde que nossa motivação interior esteja aliançada com as prioridades de Deus. Podemos viver tudo isso, desde que nossa motivação interior esteja aliançada com as prioridades de Deus. Aí sim você poderá encontrar-se com o potencial total da sua vida em Deus. Uma produção nesta vida, tanto no seu trabalho como nos relacionamentos, muito maior do que hoje você projeta para você, ou olhando-se no espelho, você pode dizer que é capaz de conseguir. Em Deus, com a motivação correta, você irá muito mais longe. Porque a motivação do cristão dirige sua ação. Bom, então, em primeiro lugar, pense comigo, por favor. Você tem um chamado de Deus. Então, querido, viva esse chamado em 2013. Diga a Ele que tudo o que você é, que você tem, que você pensa que quer ser, que vai lutar para ser em 2013. Tudo isso terá como motivação não o agradar dos homens ou a si mesmo, mas sim fazer a vontade de Deus, ser um canal dessa vontade aonde você estiver, e que Ele o ajude a conseguir isso com alegria, amor, paz e plena realização nele, é claro. Também pense comigo, a segunda coisa, você tem um compromisso com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com o verdadeiro evangelho da fé que atua pelo amor. Então, querido, viva esse compromisso em 2013. Diga ao Senhor agora aí no seu coração que tudo que você tem, que você é, que você projeta ser para 2013, terá como motivação não agradar ao homem, mas manter e desenvolver esse compromisso maravilhoso com Ele
pleno de alegria, de amor, de paz e de realização nele. Agindo assim, posso fazer minhas previsões aqui também, me adiantando ao pessoal que vai aparecer na televisão. Se nós aqui começarmos a viver essas realidades, tendo o fator motivacional correto, penso que 2013 certamente revelará aqui na Igreja da Borda um grupo de pessoas que não hesitará em quebrar barreiras pessoais e institucionais para fazer a vontade do Espírito de Deus. Um grupo de pessoas que não vai medir esforços para priorizar o estudo da palavra como fonte insubstituível dos princípios que norteiam as motivações da vida para o hoje, para o amanhã e para o sempre, para mim e para os que estiverem ao meu redor. Um grupo de pessoas que quererá ser dirigido pelo Espírito Santo, reformulando as prioridades do seu emprego do tempo, para que outros conheçam esse chamado e também esse compromisso, por meio de uma motivação segundo Deus, pronta para a ação por sua vontade. E posso projetar também para 2013 um grupo aqui na Borda, de pessoas que terá nos lábios e no coração o verdadeiro evangelho da fé que atua pelo amor, a fim de libertar, de consolar, de edificar a todos quantos Deus nos levar a testemunhar para o louvor da sua glória. Você deseja ser assim, 2013, quer viver essa maravilha? Ore um momento comigo. Senhor, obrigado pela sua palavra. O Senhor conhece cada coração, cada motivação, como foi esse ano na vida de cada um, no casamento de cada um, nos relacionamentos no lar, no trabalho, as noções que ficaram em nosso coração de sucesso, de fracasso. Eu clamo, Senhor, que o Espírito de Deus, o seu Espírito, nos faça ver o chamado e nos coloque no coração os pontos cardeais do nosso compromisso, para que 2013 seja muito mais do que tensionamos, porque será dirigido e motivado pelo Senhor, pelas suas prioridades. Eu desejo, Senhor, ver os meus irmãos florescendo onde estão plantados, gente que flua no amor do Senhor, que tem a palavra certa para dar para o amigo do trabalho, para a pessoa que sofre em casa, para o vizinho, que na escuridão do revés da vida possa ter a mão forte do Senhor, a segurar-lhe o ânimo, a relembrar-lhe que está presente, que a sua motivação precisa continuar sendo o Senhor, e tudo isso vai passar. Um novo dia vai vir para o louvor da sua glória. Que essas pessoas sejam conhecidas pelo bom perfume de Cristo, através do seu chamado, do seu compromisso. É o que eu peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Será que você poderia dar um abraço na pessoa ao seu lado, se você desejar, dizendo a ela: irmão, vamos viver essa maravilha em 2013, para a glória de Deus, mas também para a nossa edificação. Que assim seja. Um beijo a todos vocês. 2013 maravilhoso a cada um dos meus irmãos. Deus abençoe.